tendo em vista que estamos em período de recomeço, em tempo de crise, e a Bíblia nos ensina que tudo quanto antes, em relacionado ao Velho Testamento, é para o nosso aprendizado, de onde provém a nossa fé. Então eu quero tomar por base alguns acontecimentos notórios para estimular ao nosso recomeço. Quando nós observamos o contexto do texto, ora bem verdade lido, os irmãos hão de convir que a história está pautada sobre Israel, o povo de Deus. A Bíblia diz que, por um período de cerca de 430 anos, Israel serviu como escravo aos egípcios, sem nenhum relacionamento intrínseco com Deus, até porque a influência egípcia, tanto no contexto cotidiano como de fé, havia impregnado dentro do contexto dos judeus, ou Israel. Então, com o advento da tirada do povo do Egito, então o povo começa a ter um relacionamento com Deus, conhecendo quem era o Deus de Israel. E a Bíblia mostra que Deus, com mão forte, tira o seu povo da terra do Egito para conduzi-los à liberdade, a uma terra que Ele havia preparado. E durante aquele grande período, os irmãos sabem que o povo, pelo período de 3 meses, chegam no deserto do Sinai e se acampa de frente ao Monte Sinai. Então é no Monte Sinai que Deus vai ratificar o relacionamento, que Deus vai oficializar o relacionamento com Israel. Por isso que o termo fala aliança, acordo. Se os irmãos observarem na minha mão esquerda, por mais distante em que as vossas vistas podem alcançar, ou possam, os irmãos vão observar que no meu dedo esquerdo tem algo brilhando. E sem palavras da minha parte, os irmãos já vão identificar que eu tenho uma aliança de fidelidade com alguém até a morte. Sem palavras. Ou seja, um dia eu fixei o relacionamento e é simbolizado por este anel. Então agora Deus queria oficializar um relacionamento de fidelidade com Israel de forma recíproca e mútua. Então no capítulo 24 do Êxodo, a Bíblia diz que Deus chama a primeira vez Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões, a liderança do povo, para subir ao monte. Toda a diretoria sobe ao monte com uma observação. Só Moisés, neste primeiro ato, subiria até a Deus e o restante ficavam de longe. Então Deus, por meio de Moisés, propõe a Israel esta aliança de fidelidade. Então Moisés, com a diretoria, desce do monte, reúne o povo e transmite a proposta de Deus para se o povo decidir aceitar ou não. Então a Bíblia nos mostra que o povo unânime aceita a aliança e diz: faremos tudo que o Senhor falou a você. Então Moisés leva a Deus a proposta. Então quando Moisés, agora todos chegam diante de Deus, a Bíblia diz que toda a diretoria vê a Deus, faz um culto em ação de graça, comem e adoram a Deus. Descem do monte. Quando eles descem do monte, a Bíblia diz no Êxodo 24, que Moisés reúne o povo, especificamente os jovens. Então ele mata um novilho e derrama o sangue daquele novilho, obviamente em uma tigela, metade, e a outra metade no altar de pedras. Então chama este grupo de jovens e pede que estes jovens
simbolizando uma nova geração, uma continuidade, oferecessem sacrifícios. E enquanto os jovens ofereciam sacrifícios, Moisés aspergia o sangue daquele novilho sobre o povo. Agora estava oficializado, simbolizado pelo sangue de novilho, uma aliança de fidelidade entre Deus e o povo. Assim como Deus fez quando tirou o povo do Egito. Então agora o cumprimento de Deus era ser fiel ao povo e o povo a Deus. Então a gente vai ver no desenrolar dos acontecimentos que é explícito, que Israel não sustenta o compromisso. Vejam que a Bíblia, todas as vezes que fala deste período tenebroso entre Israel e Deus, ela fala de loucura, de adultério. Veja que quando se relaciona entre Deus e Israel, quando Israel adorou aos Baalins e a outros deuses, a Bíblia diz que Israel foi infiel e adulterou contra Deus. Então, obviamente, a Bíblia vai nos ensinar que o amor de Deus por esta aliança é tão grande que ele começa a advertir de forma amorosa a Israel. Quando Deus usa os profetas, quando Israel está à mercê, está no ápice dessa desobediência. Alguns exemplos os irmãos hão de convir. É aqui que Deus usa jovens, pois quando nós falamos em profetas, a nossa mente cria uma imagem de pessoas muito idosas, mas no contexto verdadeiro eram jovens. É neste período que Deus levanta o jovem Isaías, no ápice do erro de Israel. Veja que quando Deus comissiona o jovem Isaías, pastor e cantor Ezequiel, é uma alegria estar com o Senhor. Quando Deus promove e chama Isaías com um objetivo: lamentar o estado de Israel. Isaías entra no cenário dizendo que habitava no meio de um povo impuro e no meio de um povo de impuros lábios. Isaías descreve o quadro de Israel no sentido desse relacionamento tenebroso. Ele diz que Jerusalém, o sul, ele estava pior do que um corpo apodrecido, cheio de chagas, cheio de pus, desde a planta do pé ao couro cabeludo. E o pior não era o pus e nem a enfermidade, era a posição do Judá. Porque diz Isaías que eles não queriam ser untados com óleo, eles não queriam ser sarados. Então Isaías vai entrar no cenário, advertindo e trazendo Judá para perto de Deus, mas Judá não quis. Os irmãos podem observar que a maioria das mensagens de Isaías é voltada na misericórdia e no amor. Por muitas vezes Deus pede por meio de Isaías para Judá voltar a si, para Judá, as duas tribos do sul, voltar a ele. Isaías usa um contexto de princípio remoto de possibilidade. 49. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, que gerou no seu ventre? Pode até esquecer, mas eu nunca me esquecerei de ti, ó Israel, porque nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Vejam, e Judá não quis voltar a Deus. Como já tinha havido a divisão, e as 10 tribos estavam no norte, o norte também se afasta de Deus desde o início da divisão. Adora aos Baals, adora aos bezerros de ouro, adultera contra Deus, mas Deus via como um todo. Enquanto Isaías estava tentando consertar o relacionamento de Judá com Deus, aí Deus manda Oséias para o norte, para Israel. Então Oséias diz: o Senhor vai ao norte e adverte o meu povo sobre o meu amor. Oséias, vai ao norte, e quando tu chegar no norte, vai num prostíbulo, Samaria. E quando chegar num prostíbulo, você vai procurar a pior das prostitutas, uma mulher sem nome, sem identidade, sem caráter, sem valor nenhum. E você vai amar como nunca amou ninguém. Então leve-a para uma casa, dê nome a ela,
dê título a ela, dê amor a ela, dê filho a ela, dê identidade e dê respeito. Oséias, um jovem, vai ao sul, ao norte, pega e conhece Gomer, casa com ela, dá nome a ela, dá casa, dá identidade, dá respeito e dá valor. Enquanto ele amava, ela, quando estava no ápice do amor do marido, dos filhos, respeitada, ela sente saudade do prostíbulo. Então, quando ela sente saudade, ela abandona tudo isso e volta a se prostituir. Aí, quando ela volta, está no prostíbulo, as notícias eram as piores. Aí Deus vem para Oséias e diz: Oséias, volta no prostíbulo e traz ela de volta, e a ama mais do que tu amava antes. E quando te perguntarem, ó Israel, que loucura é essa? Você vai dizer a Israel: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero vocês de volta, eu quero que vocês voltem.